Olá pessoal, eu sou Alexandre Nobeski, aqui do time de comunicação da B3. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast de resultados da Bolsa do Brasil. Nessa edição, Daniel Sonder, CFO da B3, e Marcela Bretas, diretora de RI, M&A e Planejamento Estratégico, analisam o desempenho financeiro do terceiro trimestre de 2021. Antes de entrarmos no detalhamento dos resultados, vale falarmos um pouco sobre um dos assuntos da Bolsa que mais despertaram a atenção do mercado recentemente: a compra de 100% da Neoway, uma empresa de Santa Catarina e uma das maiores companhias brasileiras de dados, analytics e inteligência artificial. A operação foi a maior da B3 desde 2017, com investimento na ordem de 1,8 bilhão de reais. Lembrando aqui que no segundo trimestre a B3 já havia anunciado uma parceria com a TOTVS, criando a Dimensa, uma empresa que vai atuar no segmento de tecnologia para serviços financeiros. Daniel, qual é a estratégia da B3 por trás desses movimentos? Obrigado, Alexandre. Bem-vindo a todos que nos ouvem nesse podcast do terceiro TRI de 2021. Olha só, a aquisição da Neoway realmente é um passo relevante na nossa estratégia de diversificar as receitas da B3 e expandir a nossa presença em mercados atrativos que ficam no que a gente chama de primeira adjacência do nosso core business, ou seja, próximo do nosso negócio, com habilidades que a gente conhece, mas não exatamente no core business. E nesse caso, o setor é o setor de dados e analytics. Assim como a gente teve a parceria com a TOTVS, o objetivo aqui é fortalecer a nossa capacidade de desenvolver produtos e oferecer soluções que melhorem a experiência do nosso mercado e do ambiente ao redor da B3. A Neoway, ela reforça a nossa capacidade de desenvolvimento aqui na B3 e traz mais celeridade, mais capacidade de go-to-market para os produtos de dados e analytics e inteligência artificial, tanto para o mercado financeiro de capitais, como para o mercado de crédito e de varejo. É importante, entretanto, a gente lembrar que a conclusão dessa transação ainda está sujeita às aprovações da CADE, da CVM e de uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas que a gente vai fazer agora no meio de dezembro. E a proposta eu queria estimular todos os nossos acionistas que estão nos ouvindo a participarem dessa AGE que pretende aprovar essa importante transação para a companhia. As instruções e as propostas detalhadas vão estar disponíveis no nosso site de RI. E aproveitando a sua pergunta mais ampla sobre estratégia, eu queria também comentar a transação que a gente anunciou, que é pequena, mas que foi o investimento de 10 milhões de dólares na Pismo Holdings. A Pismo é uma TechFin que oferta uma plataforma de processamento para serviços financeiros em nuvem. E com esse investimento, a gente está buscando se aproximar e estreitar a nossa relação com a Pismo, que é um fornecedor-chave para desenvolvimentos futuros nos nossos mercados. E também a gente precisa da aprovação da CVM para concluir essa transação com a Pismo. É importante comentar que essas duas transações se somam à terceira, que você comentou no começo, que é o investimento que a gente fez na Dimensa. Durante esse terceiro TRI, a gente recebeu as aprovações definitivas dos reguladores e fizemos um aporte de 600 milhões de reais na Dimensa para, através desse joint venture com a TOTVS, explorar o mercado de sistemas de tecnologia para os clientes do mercado financeiro. Bom, depois desse panorama sobre os negócios, vamos falar dos resultados. Nos últimos meses, tivemos um cenário econômico um tanto volátil, marcado por maior inflação e, como consequência, tendência de alta também na taxa de juros. E hoje, vamos falar sobre quais foram os principais impactos para o negócio da Bolsa do Brasil. Marcela, tivemos mais um trimestre na B3 com sólido desempenho e lucro, mas na comparação com o mesmo período de 2020, a receita ficou praticamente estável, com queda de 1%. Conta pra gente, como podemos entender essas alterações? Oi, Alexandre. Olá a todos que nos escutam. Mais uma vez, obrigada pela atenção. Alexandre, o cenário de incertezas causado pelo aumento da inflação, e o aumento das taxas de juros, sem dúvida, tem efeitos nas diversas linhas de negócio da B3. No entanto, como você mesmo mencionou, a gente continuou entregando um desempenho operacional bastante sólido no trimestre. As nossas receitas totalizaram 2,5 bilhões de reais no terceiro TRI de 21, o que é, de fato, uma pequena queda de 0,9% em relação ao terceiro TRI do ano passado.
No entanto, é importante destacar que as receitas foram impactadas pela reversão de provisões não recorrentes no terceiro TRI de 20 e praticamente em linha com o que a gente observou no segundo TRI de 21. O lucro líquido recorrente da companhia foi de 1,3 bilhão, o que significa um aumento de 13% na comparação com o terceiro TRI do ano passado e 5% de aumento na comparação com o segundo TRI desse ano. Além disso, a gente viu que o mercado de capitais brasileiro continuou a apresentar um crescimento robusto nas operações de ofertas públicas, que continuam aquecidas. Nesse trimestre foram realizados 17 IPOs e 8 follow-ons, que levantaram quase 50 bilhões de reais. O número de investidores individuais no mercado também continua crescendo, sendo que a gente atingiu quase 3,3 milhões de CPFs no final do TRI, 4% a mais do que no trimestre anterior. Daniel, em relação aos IPOs, no mês de agosto foi aprovada a alteração da lei das SAs, que autoriza a adoção do voto plural, possibilitando a criação de novas classes de ações com direito a múltiplos votos em empresas que buscam abrir capital na bolsa. Você acredita que essa alteração causará algum impacto no mercado? Sem dúvida. A B3 teve um papel de protagonismo nas discussões sobre as mudanças nessa lei e a gente acredita que, embora o novo mercado, no qual se permite apenas um tipo de ação com voto, vá seguir sendo o principal carro-chefe em termos de ambiente para listagem aqui na B3, a criação dessa nova modalidade de listagem na qual existe uma classe especial de ações com mais votos, ela pode dar mais flexibilidade às companhias que querem se listar. E isso vai impactar positivamente a abertura de capital das empresas aqui no Brasil. O voto plural, ele já é adotado em países como os Estados Unidos, a França, Itália, e isso possibilita a criação de novos tipos de companhias, aquelas que têm classes de ações com direito a múltiplos votos, e por isso permite a manutenção do controle acionário da companhia, mesmo por acionistas que não tenham a maioria do capital econômico. Então, dessa forma, as companhias que buscam esse tipo de modelo de estrutura acionária agora podem também se listar no mercado brasileiro, sem precisar recorrer a mercados fora da nossa jurisdição para obter os seus recursos para o seu crescimento. Outro destaque do trimestre foi a emissão pela B3, em setembro, de títulos de dívida no mercado internacional. Marcela, conta pra gente qual foi o objetivo dessa emissão de títulos. Alexandre, a B3 se tornou a primeira bolsa de valores do mundo a emitir um Sustainability Linked Bond, ou SLB, um título de renda fixa no exterior que inclui obrigações de cumprimento de metas ligadas à sustentabilidade. O objetivo dessa emissão foi diversificar as fontes de financiamento da companhia e prover recursos para honrar os vencimentos de dívidas programados para 2022. O bonde emitido foi no valor de 700 milhões de dólares, com prazo de 10 anos, e estabeleceu duas metas atreladas à diversidade e inclusão. A primeira meta é a criação, até 2024, de um índice de mercado para medir a performance de empresas que tenham bons indicadores de diversidade. E a segunda meta é atingir, até 2026, um percentual de 35% de mulheres em cargos de liderança na B3, incluindo gerentes, superintendentes e diretoras. Vale destacar que, para esse bonde, a B3 adotou o método contábil de hedge accounting de fluxo de caixa, já que possuímos também parte das nossas receitas em dólar. Com isso, a variação cambial do bonde e de parte das receitas que vão ser objeto do hedge não vão afetar o resultado contábil da B3. Marcela, Daniel, muito obrigado pelo tempo de vocês e pela conversa. E um obrigado especial a você que está nos ouvindo. Lembrando que esse áudio está disponível no site de Relações com Investidores da B3, onde pode ser compartilhado com todos. Até o próximo trimestre. Bom dia e bem-vindos à audioconferência sobre os resultados do terceiro trimestre de 2021 da B3. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas.
Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pela internet, via webcast. O replay deste evento estará disponível após seu encerramento. Gostaria agora de passar a palavra para Marcela Bretas, diretora de RI e Planejamento Estratégico da B3. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada por participarem do nosso call de resultados. Esse trimestre a gente teve uma série de avanços estratégicos importantes para a B3, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, nesse último mês, agora de outubro, a gente anunciou a aquisição de 100% do capital da Neoway, que é uma das maiores companhias brasileiras de dados, analytics e inteligência artificial. Essa aquisição foi por um total de 1,8 bilhões de reais e está em linha com a nossa estratégia de diversificar receitas e procurar empresas e mercados de grande crescimento no que a gente considera a primeira adjacência do nosso core business. Além disso, a Neoway reforça a nossa capacidade de desenvolvimento de produtos de dados e analytics, acelerando o nosso go-to-market e também consolidando como se uma plataforma para distribuição tanto dos nossos produtos de dados e crédito para o segmento de crédito dados e analytics para o segmento de crédito e varejo, quanto potencialmente também para os nossos produtos de dados para mercado de capitais, KYC e prevenção à lavagem de dinheiro. Essa aquisição ainda está sujeita à aprovação do CAD e da CVM, além da aprovação dos nossos acionistas em AGE. A gente recentemente soltou a convocação para a AGE, que vai acontecer no dia 9 de dezembro. E a gente gostaria de convidar todos vocês a participarem como acionistas, votando nessa AGE. As instruções para participação e a proposta de administração estão no nosso site e se vocês tiverem qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato com o nosso time de RI. Ainda em outubro, e também em linha com a nossa estratégia de diversificação nas adjacências e investimento em tecnologia de ponta, a gente comprou uma participação, participando da série B de levantamento de capital da Pismo Holding, que é uma empresa de TechFin, que oferece plataforma de processamento de dados na nuvem. Essa aquisição ela é um passo importante no fortalecimento do relacionamento com uma empresa que a gente considera um fornecedor chave para desenvolvimentos futuros no nosso mercado. Por fim, ainda em outubro, a gente recebeu as aprovações regulatórias de CVM e CAD para o fechamento da transação de Dimensa, a empresa que a gente investiu com a TOTUS, 600 milhões de reais em troca de 37,5% do capital. Ainda no terceiro trimestre de 2021, em setembro, a gente emitiu bonds no mercado internacional no valor de 700 milhões de dólares, com prazo de 10 anos e pagamento semestral de juros de 425 ao ano. Essa emissão ela diversifica as fontes de financiamento da companhia e provê recursos para honrar os vencimentos de dívidas programados para 2022. Esses títulos são os primeiros Sustainability Linked Bonds emitidos por bolsas de valores no mundo. E eles estão vinculados a duas metas de diversidade. A primeira delas é a criação de um índice de diversidade aqui na B3 até dezembro de 2024. E a segunda é a elevação do percentual de mulheres em cargos de liderança aqui na B3 para um mínimo de 35% até dezembro de 2026. Com essa emissão, a B3 revisou a sua projeção de alavancagem para o ano, de até 1,5 vezes EBITDA dos últimos 12 meses para até 2 vezes dívida bruta sobre EBITDA recorrente. Por fim, eu gostaria de mencionar para vocês 2 desenvolvimentos importantes aqui nos nossos mercados. O primeiro deles é a aprovação da alteração da lei das SA, autorizando a adoção de voto plural, que é um mecanismo semelhante ao Super Voting Right, e que vai permitir que as empresas que façam abertura de capital aqui no Brasil tenham uma classe de ação com direito a múltiplos votos. A gente participou bastante ativamente dessa discussão e acredita que esse vai ser um desenvolvimento bastante importante para aumentar a atratividade
do nosso mercado local para IPOs de novas companhias. Além disso, no fim de agosto, a gente obteve a autorização do Banco Central para lançar a nossa plataforma de recebíveis, que está agora em fase de testes e deve ser lançada até o fim do ano. Passando agora para falar um pouquinho dos resultados operacionais e financeiros, né? Então, no terceiro trimestre, a gente teve um cenário de aumento de taxa de juros impulsionado principalmente pelas pressões inflacionárias que a gente observou no mercado local. Mas mesmo assim, mesmo com esse cenário desafiador, a gente observou crescimento de receita em todos os nossos segmentos. A gente bateu um novo recorde de captação no mercado de renda variável, onde foram levantados quase 50 bilhões de reais, com 25 ofertas, sendo 17 delas IPOs e 8 follow-ons. No ano, a gente já teve ofertas atingindo uma captação de 127 bilhões de reais, né? Então, a atividade em mercado de capitais continua bastante forte. As receitas no trimestre totalizaram 2,5 bi, que é uma leve queda comparada com o segundo trimestre desse ano e também em relação ao terceiro tri do ano passado. No entanto, vale destacar que tanto o segundo tri desse ano quanto o terceiro tri do ano passado tiveram efeitos de reversões de provisões na receita. Se a gente excluir esses efeitos, a receita do terceiro trimestre de 21 foi 7% maior do que no terceiro trimestre de 20 e em linha com a do segundo trimestre desse ano. O EBITDA recorrente foi de 1,8 bilhões de reais, um crescimento de 9% em relação ao ano passado. Passando aqui um pouquinho pelos destaques de cada um dos segmentos, no segmento de listados, o ADTV de ações à vista foi de 31,5 bi, uma alta de quase 10% versus o ano passado e uma queda de aproximadamente 5% versus o segundo trimestre desse ano. Essa queda do segundo para o terceiro tri, ela é explicada principalmente pela sazonalidade que a gente usualmente observa nesse período devido às férias dos investidores do hemisfério norte. No mercado de derivativos listados, a gente viu crescimento nos volumes de todos os contratos, um movimento impulsionado aí pela maior volatilidade observada nos mercados. No mercado de balcão, a receita cresceu 11%, com emissões de instrumentos de captação bancária 3% maiores do que no ano passado, e o número de investidores do Tesouro Direto tendo crescido 20% contra o ano passado. Na unidade de infraestrutura para financiamentos, a receita cresceu quase 11%, impulsionada pela maior atividade de financiamento tanto de veículos quanto de imóveis aqui no Brasil. Por fim, no segmento de tecnologia e dados, receitas cresceram quase 19%. Uma das principais destaques aqui foi a linha de utilização mensal, onde o número de clientes cresceu 16% ano contra ano, impulsionados aí pela maior atividade na indústria de buy-side brasileira. Então, tendo dito isso, acho que gostaria de abrir para perguntas. Fiquem à vontade. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas de investidores e analistas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à senhora Marcela Bretas para considerações finais. Agradeço a todos que participaram desse call. Se tiverem dúvidas adicionais, o nosso time de RI está à disposição para respondê-las e continuo agradecendo o suporte contínuo de vocês como investidores. Um bom dia e um bom final de semana a todos.
A audioconferência da B3 está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call Brasil. No próximo